intenção aqui hoje é falar um pouquinho para vocês da oficina organizacional, que nada mais é do que todos os recursos que a nossa Casa Espírita oferece para nós, evangelizadoras, para que a gente possa fazer um bom trabalho. Primeira coisa que vocês precisam saber é que a gente tem todas as salas de evangelização equipadas com internet, projetor ou TV e computador, para que a gente possa fazer uma aula igual eu estou fazendo a apresentação aqui para vocês hoje. Isso já é, uma raridade, uma coisa muito boa que o nosso centro consegue nos oferecer, mas a gente tem que lembrar que a gente não pode contar muito com a tecnologia. De vez em quando pode ser que a internet caia. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, temos esse recurso, ele é excelente, mas a gente tem que ter uma cartinha na manga, né? Eu preparei a minha aula para dar toda vinculada à internet, ao computador. E se acontecer alguma coisa e a internet cair? Qual é o meu plano B? Então, a gente tem que ter preparado alguma coisa para a gente fazer caso a internet venha a falhar. O Prezi. O Prezi é isso que eu estou mostrando para vocês. Ele é tipo um PowerPoint, só que ele é mais interativo. E o Prezi que a gente usa são aulas prontas e disponíveis em uma plataforma online com diversos temas do Evangelho, Livro dos Espíritos, literatura espírita, adaptadas para cada idade. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que nos surge quando a gente vai começar o trabalho é como eu vou montar a aula, do que eu vou falar, como que eu falo para essa idade esse tema. Nós temos isso pronto para vocês começarem. Então, a gente vai passar para vocês, eu vou mostrar aqui daqui a pouco, um temário sugestivo, onde vocês conseguem acessar todas as aulas. Essas aulas são feitas pela equipe do Allan Kardec, que é o Rodrigo, que vocês conheceram, junto com a equipe dele lá já faz cerca de uns 4 anos que eles vêm montando essas aulas. Então, a gente tem tudo isso pronto e disponível para nós. Então, além de ser uma sugestão excelente para a gente poder trabalhar, porque a gente não precisa montar a aula, ela já está pronta, fica muito mais fácil até para os dias que a gente não tem tempo de montar. Então, às vezes, a gente sabe, nós temos nosso trabalho, a vida é corrida, pode ser que uma semana eu não consiga montar a aula que eu gostaria. Não tem problema, a gente tem a aula pronta. O que a gente pede só, que todo mundo faça, é que leia a aula, que estude a aula com antecedência, para poder chegar aqui e mostrar para as crianças de uma forma com o conteúdo, que a gente já estudou, a gente sabe do que a gente está falando. Toda aula possui um roteiro e uma sugestão de leitura como apoio ao evangelizador. Então, não é só a gente vir aqui falar do que fizeram, para nós. A gente tem ali uma base para a gente estudar também, que é muito importante. Então, eu vou mostrar para vocês uma aula, para vocês verem como que é. Vocês vão ver que logo no início tem o roteiro da aula e até onde a bibliografia que eles utilizaram. Então, até para a gente saber o que a gente tem que ler antes, o que a gente tem que estudar. E é quando eu falo que a gente enriquece muito o nosso aprendizado também, porque a gente precisa estudar para passar para as crianças, Então, essa base a gente também já tem nessas aulas do Prezi. Essa aqui é uma aula do Prezi. Vou mostrar para vocês, vou abrir ela aqui. Então, aqui, caráteres do homem de bem. Esse é o tema e essa é uma aula montada para crianças de 10 a 12 anos. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente fala da prece no início, Tem uma integração para a criança adivinhar a palavra correta. Então, ela tem que completar, tá vendo? Por exemplo, segue o caminho cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Então, o homem de bem segue o caminho do bem. Então, isso, no início da aula, quando a gente faz... Deixa eu parar essa musiquinha. A gente já integra a turma, Eles, às vezes, ali uma criança nova, ela já fica mais à vontade para conversar com a gente, para falar, para responder, porque participou no início de uma coisa instrutiva e interativa. Então, é muito legal. Então, a gente vai conversar com as crianças com esse apoio. A gente tem aqui os temas prontos para a gente poder falar e instruir. Aqui eu não vou passar ele inteiro para vocês, porque infelizmente não dá tempo, mas ele tem vídeos. Então, por exemplo, aqui a Marina, que é aquela moça do vídeo, ela vai falar os caracteres do homem de bem. Então, a gente pergunta para as crianças, quantos comportamentos a Marina enumera no vídeo?
Aí eles prestam atenção, porque a gente já pediu para eles contarem. Então ela vai falar que o homem de bem é isso, é aquilo, e eles vão contando, né? E aí a gente fala, o que mais que ela falou, para ver quem prestou atenção? Chama as crianças para interagirem, né? Então é muito interativo, porque a gente não fica só a gente falando. A gente não fica lendo, contando uma historinha, né? A gente está passando um vídeo. Aí tem as perguntas, vocês vão ver que tem, né? O que o homem de bem, alguma coisa, valendo um bis. Aí as crianças querem responder, têm o interesse de responder. Então, essas aulas prontas do Prezi, eles já trazem para nós um roteiro interativo. Ele já traz o caminho que a gente segue com as crianças ali de uma forma muito tranquila, que para nós não dá trabalho nenhum. Então, isso é para vocês verem como é fácil começar. Muito! Depois eu vou mandar para vocês as aulas, para vocês verem as que tem, para vocês irem entrando, sabe? Vendo os exemplos, é muito legal. É só indo com a flechinha para o lado ali, ó, no Prezi, que ele vai passando. A gente estuda a aula antes, a gente assiste inteira antes de vir apresentar para as crianças. Às vezes surge coisas que a gente quer fazer, a gente tem ideia com essa aula que já está montada, a gente não precisa seguir tudo do jeitinho que está aqui, né? A gente pode fazer do nosso jeito. E uma outra ferramenta muito interessante que eu quero passar para vocês é o Passatempo Espírita. Passatempo Espírita, não sei se vocês conhecem, é um site que já tem, ele é todo voltado para evangelização, possui diversas sugestões de temas para a aula com subsídio de estudo para o evangelizador, historinhas e atividades como jogo dos erros, palavras cruzadas, desenho para completar, desenho para colorir, frases para completar. E diversas sugestões de dinâmicas, né, que é aquela interação maior que a gente faz com as crianças, não é só pintar, né, a gente vem com um jogo interativo, com alguma coisa que eles se movimentam, levantam, e é muito legal. As dinâmicas é uma das coisas que mais fixa na criança o conteúdo que a gente está passando. E lá a gente tem, assim, infinitas sugestões. Vou mostrar para vocês um pouquinho como é o site do Passatempo Espírita. Então, olha que bonitinho as aulas prontas. Ó. Aula 1, Deus. Aula 2, aula 3. Então, ele já tem um conteúdo todo pronto, dividido por idade. Por exemplo, eu vou entrar aqui na importância da religião em nossas vidas. Então, quando a gente entra aqui, ó, tem o ciclo 1 para crianças menores, o 2, o 3. Então, para cada um tem uma história adaptada àquela idade, que eu aconselho vocês a ler em casa e contar a história, não ler a história na aula, mas contar com um movimento de gesto, com caras e bocas, que é o que faz as crianças fixarem na gente e prestar atenção. E aí tem as atividades do lado, que normalmente é de pintar, de completar para criancinhas menores, né? E as dinâmicas que podem ser feitas com as crianças maiores, com as menores também, mas que faz a aula ser muito mais interativa, muito mais dinâmica, como o nome já diz, e é muito legal. É uma coisa que exige de nós um pouquinho mais de preparo. Normalmente a gente já tem que trazer algumas coisas prontas. Ele vai falar, você vai precisar de cartolina, elástico, não sei o quê. Então é uma coisa que já exige um preparo maior, mas que o resultado depois vale muito a pena. Fazer as dinâmicas em sala é muito legal. Os desenhos, né, vocês vão ver quando vocês iniciarem com a gente, que as crianças menorzinhas, por exemplo, de 7 anos para baixo, às vezes chega um momento que elas podem ficar um pouquinho, começar a não prestar muita atenção. Aí, às vezes, é o momento da gente entrar com a atividade. Então, é a hora que a gente muda o foco, a criança desperta em outra coisa e a gente continua segurando ela ali dentro do tema que a gente está propondo. Então, esse aqui, aí aqui embaixo, ó, leitura da Bíblia, tópicos a serem abordados, isso tudo é para nós. Olha o tanto de texto que tem. Perguntas para fixação. Então, aqui já vem assim, já tem uma base para a gente preparar a nossa aula muito grande, né? Sem contar o Prezi que eu já falei. Pronto. E tem também, cada tema tem mais de uma dinâmica. Então, nossa, assim, não tem desculpa para a gente falar, nossa, não sei de onde eu tiro uma ideia para fazer. Tem. A gente tem a fonte. Aqui os objetos lúdicos. Então, o que aqui no Francisco de Assis a gente tem disponível para vocês trabalharem? Tudo isso que eu coloquei aqui para vocês. Então, os bonequinhos. Jesus, Allan Kardec, Chico Xavier. Então, assim, o Jesus a gente usa mais até com as crianças menores, apesar de que todas as idades amam. Eu falo que eu vou mandar fazer um para as crianças, na verdade é para mim. E eu adoro. Allan Kardec, por exemplo, a gente vai falar do início da doutrina espírita. Gente, é ele. Então, a primeira coisa que eu falo para as crianças, quem é esse? Quem sabe? Ai, se alguém já fala Allan Kardec e fala, ai, não ficou igual?
É lindo. Aí a gente fala, então o Allan Kardec aponta ele. Então isso também fixa a atenção. Peguem ele um pouquinho, as crianças pegam, passam para o outro. Olha a roupinha. Por que usa essa roupa? Tia, na época era essa roupa. Então a gente explica, mostra uma foto para mostrar que é igual. Ó Chico Xavier. Ó o cabelinho. Ah, que lindo, né? Peruquinha. É muito fofo. Então a gente vai falar só de Chico Xavier, a gente traz ele, né? Nem tudo fica aqui no centro, porque a gente às vezes não consegue guardar muito arrumadinho. Mas quando vocês precisarem, é só pedir. Clícia, né? Ou para Simone, ó, eu vou precisar usar o Chico Xavier, vou falar dele nas próximas aulas. Pronto, a gente entrega para vocês, responsabilidade de vocês. E é muito bonitinho, na boquinha. É lindo. E aí, aqui a gente tem outros materiais. Por exemplo, a maleta da leitura. O que a gente faz com a maleta da leitura? Para incentivar a criança a ler. Então, eles podem levar a maleta para casa com um livro dentro. Então, a gente tem algumas opções. Por exemplo, aqui tem o livro dos Espíritos para Infância e Juventude, o Pai Nosso. A gente coloca manda junto com uma ficha para a criança depois preencher se ela gostou do livro ou não. Na escola também tem, né? Me falaram. Aqui um recadinho para os pais. E aí, o Evangelho no Lar também. Aqui, o Evangelho no Lar é o kit aqui, ó. Kit do Evangelho no Lar. Tem crianças, tem famílias que estão vindo no centro, mas não fazem o Evangelho no Lar. E aí a gente pergunta na sala, vocês fazem o Evangelho do Lar? Ah, não. Então hoje a gente vai explicar como funciona e a importância. Aí a gente dá uma aula sobre o Evangelho no Lar. Eu gosto de fazer um teatrinho, então eu coloco a mesinha, peço para as crianças sentarem, falo que cada um é um membro da família. Outros vão ficar em pé, vão ser os espíritos que chegaram para deixar aquele ambiente bom, para abençoar todo mundo ali. Então, eles entendem como funciona. Então, agora o espírito vai fluidificar a água, né? Eles fazem para entender direitinho como funciona o Evangelho no Lar. E aí, quem não faz em casa, então você vai ser o desbravador do Evangelho no Lar da sua casa. Você vai levar essa mochilinha para casa com tudo isso aqui dentro. Então, a gente tem a garrafinha para fluidificar a água, o chapéuzinho de desbravador do Evangelho no Lar e uns livros sugestivos, né? Para eles usarem. E aqui o roteiro do Evangelho, se a família ainda não souber fazer. Então, imagina quando a criança chega com tudo isso, com a mochilinha. Eu vou falar, ó, vocês têm que chegar lá então. Falar, ó, vocês vão escolher com a família um dia, um horário. Então, a criança vai chegar toda animada. Que dia que a gente pode fazer o Evangelho no Lar? Que pai e mãe que vai falar, nós vamos fazer? Vai ser obrigado a fazer. E aí, olha a criança levando o Evangelho no Lar para dentro de casa. Na semana que vem ele traz a mochila de volta, a gente vai passar para outro, mas ele já sabe que tem que fazer o Evangelho no Lar toda semana. E aí ele vai cobrar a família. Como muitas crianças cobram a família de vir no centro. Quando eles se envolvem com a evangelização, eu tenho pais aqui de alunos que falam, nossa, Clícia, a gente não queria vir hoje, mas ó, se a gente não viesse, nossa, ela já queria começar a chorar, que ela queria vir, já faltou semana passada. Então a gente fez um esforço e veio. Aí eu falo, olha que beleza, a criança trouxe a família para o centro. Então, olha como é importante o nosso trabalho. Né? A gente tem um poder gigante na mão com eles. Outra coisa que a gente tem aqui. Esse aqui eu tirei lá do Passatempo Espírita. É um jogo. Eu simplesmente fui na gráfica, mandei imprimir maior e plastificar. Aí providenciei uns pininhos aqui, dado, tudo isso vai ficar tudo à disposição de vocês. E aí esse jogo eu acho muito legal fazer quando a gente está com pouquíssimas crianças na sala. Às vezes a gente preparou um conteúdo, mas fala, nossa, hoje, por exemplo, 2 semanas atrás vieram 2, né, Rodrigo? Aí eu falei, nossa, eu não vou iniciar o conteúdo, porque depois eu vou ter que repetir para todos os outros. Então a gente faz um joguinho desse que é super instrutivo. Então a criança começa todo mundo aqui, joga normal. Joga os dadinhos. Se a gente tiver em muitos, a gente divide, tem uns 3 desses. Então a gente monta grupinhos pequenos para eles jogarem. E aí, por exemplo, caiu em perguntas gerais. Tem que responder a pergunta. Por exemplo, qual é o nome dado ao poder de escolha entre o bem e o mal? Livre-arbítrio. Quem acertar anda uma casinha. Ai, caiu em adivinha quem sou. Aí vem todas as personalidades, espíritas, cristãs. Por exemplo, quem é considerado o maior médium brasileiro que psicografou mais de 400 livros? Chico Xavier. Descubra a mediunidade. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, então a gente deixa a cartinha com as opções com eles, para eles poderem ler qual é, né? E aí um exemplo. Qual o nome da mediunidade na qual o espírito atua sobre a mão do médium para escrever? Psicografia. Quando a gente joga esse jogo, às vezes a gente descobre que tem certos temas que ninguém está sabendo. Primeira vez que eu joguei, eu vi que ninguém sabia responder sobre os 10 mandamentos e Moisés. Falei, pronto, a próxima aula
eu vou falar sobre Moisés, os 10 mandamentos, vou fazer dinâmica, eles precisam aprender, porque ninguém aqui está sabendo. Então é legal até para a gente descobrir o que eles sabem, né? Início de ano fazer é muito legal, que eles chegam ainda em clima de férias, né? Então a gente faz um jogo que é super educativo, super dinâmico, eles adoram, e aí a gente consegue também preparar melhor o nosso conteúdo para as próximas aulas. E aí a gente tem, né, a escada da evolução, isso aqui foi um projeto muito legal que a gente fez, que as crianças montaram um desse, cada um montou um desse, e a gente tem outras formas de fazer também, eles podem fazer desenho, desenhar a escada, né? Então a gente conta que existe uma escada muito grande, que a gente olha para ela, imagina, ela vai entrando no céu, some no meio das nuvens, a gente não vê o fim, de tão alta que é a escada. E quem está lá no topo da escada, mesmo a gente não vendo? Jesus. E a gente está aqui, ó. E aqui está o nosso anjinho da guarda orando muito para que a gente suba. Jesus está chamando para subir, mas só a gente pode fazer o esforço de subir. Nosso objetivo na Terra é subir essa escada imensa. E há mais de 2000 anos atrás, Jesus desceu lá de cima, fez um baita esforço para vir aqui falar para a gente o que a gente tem que fazer para subir essa escada enorme. E aí ele ensinou que a gente tem que deixar nossos defeitos para trás, colocar muita virtude no nosso coração. Então como que a gente vai fazer isso? Aí eu dou uma tarefa para eles. Vocês vão, junto com a família de vocês, definir algum defeito que vocês precisam melhorar. Tem que ser com a família, que a família é que sabe o que a gente tem que melhorar. E aí vocês vão trazer para mim por escrito. Aqui nesse papelzinho é onde eles escrevem a meta deles. Por exemplo, o que eles colocaram? Ah, não brigar mais com meu irmão, não falar mais palavrão, não usar o celular na mesa do almoço. Então eles fizeram várias coisas ali, não responder mais para os meus pais, junto com a família. E eles tinham a missão ali de ficar até 3 meses fazendo essa atitude nova. Se eles caíssem em tentação, voltava para trás, começava a contar do zero. Não descia a escada, a gente não desce, evolução conquistada é nossa, né? A gente só sobe. Mas se eles caíssem em tentação, volta, porque o objetivo era ficar 3 meses na atitude nova. Por quê? Depois de 3 meses, vira um hábito. A gente não volta a fazer mais o que a gente fazia. Então eu tive aluninhas, uma menininha falou para mim, tia Clícia, nossa, eu falava palavrão assim, agora quando eu escuto alguém falando eu até acho estranho, porque acostumou a não falar. E eu tive um outro aluno também muito especial, que era daquelas crianças que fazia perguntas que você falava, gente, de onde veio essa criança, né? Não sei nem responder. E eu falei para ele, né, o que ele tinha que melhorar. Ele, ai tia, não sei. Falei, mas você faz a tarefa? Faço. Responde para os pais? Não. Ajuda a mamãe a arrumar a casa? Ajudo. Arruma a cama? Arrumo. Briga com o irmão? Não. Acolhe os colegas que chegam na escola? Acolhe. Ele fazia tudo. Aí eu falei, então vamos fazer assim, fala com a mamãe, que a mamãe vai saber o que você tem que melhorar. Aí ele, tá bom. Aí chegou na outra aula. Tia, eu falei com a minha mãe, que eu preciso melhorar? Ela falou, nossa, difícil? Não sei. Aí eu falei, então o que a gente vai fazer? Eu falei, como é a família? Ah, meus pais brigam muito, tia. Nossa, e meu irmão também briga muito com a minha mãe. Falei, então vamos fazer o seguinte, sua missão vai ser orar pelo bem-estar da sua família, para que o seu lar fique em harmonia. Todo dia você tem que rezar. Não pode pular um. Se pular um, tem que voltar para trás. Tá bom? Ele, tá bom. 2 semanas depois ele volta. Tia, você pode me arrumar mais uns bonequinhos para eu pôr na minha escada? Falei, posso. Por quê? É que a minha família inteira quer entrar no projeto da escada. Todo mundo resolveu escolher alguma coisa que tem que melhorar para se esforçar ali durante os 3 meses. Eu achei aquilo, falei, gente, isso é muito gratificante, né? A criança leva para casa e muitas vezes evangeliza os pais, né? Olha a nossa missão, como é importante. Então é muito legal, a gente tem tudo à disposição de vocês, né? O que vocês forem precisando, vocês vão conversando com a gente. Tem certas coisas que acaba, às vezes, a gente mesmo fazendo. Por exemplo, eu fiz, mandei imprimir, tudo bem, mas o que vocês precisarem, vocês podem falar com a gente, que a gente dá um jeito de conseguir também. A gente tem giz de cera, lápis de cor, papel A4, EVA, cartolina, tesoura, tudo isso tem um armário da evangelização lá no andar de cima, que tem tudo à nossa disposição. Então vocês podem, às vezes, ver o que tem antes para preparar a sua aula para a semana que vem. Chegar aqui, você já sabe, vai trazer as fichinhas para pintar? Tem lápis de cor, não preciso me preocupar com isso. Então é só ir lá, pegar, depois devolver e tudo certo. Então a gente tem bastante material também para esse trabalho. Nós temos uma biblioteca aberta. Isso é para nossa instrução. Nós, como evangelizadores, a gente tem que estar sempre se instruindo, né? Vocês vão ver que às vezes surgem perguntas que a gente não espera, não é do tema da aula, e às vezes a gente fala, nossa, tem tudo a ver com o livro que eu estou lendo, e a gente sabe responder, né? Outra coisa, quando a gente não sabe responder,
A gente fala, a gente não, a tia não sabe, mas eu vou pesquisar, tá bom? Vou descobrir e te falo. E a gente busca, e é a hora que vem também o nosso aprendizado, o nosso crescimento. A gente tem que buscar para ensinar, né? Então, a gente tem essa biblioteca aberta, que todo mundo, fica uns armários aí no corredor do centro, todo mundo pode abrir, pegar o livro que quiser, levar para casa para ler, depois traz de volta, não precisa assinar nada, né? Eu não sei se tem os livros infantis, mas nós evangelizadores temos alguns. E eles são muito legais, né? Na minha opinião, mais do que ler eles em sala, é a gente ler para saber como passar aquele conteúdo na linguagem da criança. Então, Maurício de Souza tem uma série muito legal. Por exemplo, o Nosso Lar. Como que eu vou falar do Nosso Lar para as crianças? Ele tem um livro só sobre o nosso lar, então a gente pode contar a história daquele jeito. Reencarnação, é muito legal. O temário sugestivo. Então, esse é o temário que vocês vão ter acesso de sugestão de aula. Por exemplo, eu não sei o que montar, o que eu vou dar na semana que vem. A gente tem uma sugestão para vocês, não é obrigatório a seguir, né? Mas é uma sugestão. Por exemplo, depois daqui, ó, então a gente tem Deus, nós estamos falando de Livro dos Espíritos, livro 1, capítulo 1. Na frente vai ter o link da aula. Então vocês já vão clicar ali e vão acessar o link da aula do Prezi que eu mostrei para vocês, pronta, para a idade específica de vocês, porque tem para todas as idades, né? A língua ali específica de cada um. Então fica muito mais fácil, né? A gente não é obrigado a seguir, mas fica de sugestão. E vocês vão ver que é bem intercalado. Então tem Evangelho segundo o Espiritismo, tem Livro dos Espíritos, tem temas educativos, tem aula com música. Tem parece que não, mas tem muita música bonita por aí, que podem ser trabalhadas dentro da sala de aula e fica uma aula diferente, uma aula interativa, né? As crianças falam, eu vou hoje porque vai ser diferente, né? Toda vez que eu vou não é sempre a mesma coisa. Isso atrai também a atenção delas. A divisão ideal de sala por idade. Esse seria o ideal, né? O nosso sonho. Mas para isso a gente teria que ter muitos evangelizadores, muitas crianças e muitas salas, né? Para a gente poder dividir assim. Então, acaba não sendo assim, e aqui no Francisco de Assis, vocês vão ver que cada dia de evangelização é diferente. Por exemplo, de terça-feira, a gente divide de 3 em 3 anos. Então, é de 0 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 12, assim por diante. Já no domingo, ficam crianças de idades mais diferentes juntas. Por quê? Porque são menos evangelizadores e também são menos crianças. Então, a gente colocar uma turma só com 2, com 3, às vezes a gente não consegue interagir tanto quanto com uma sala um pouquinho maior. E aí vocês, bom, vocês já passaram com a Simone, né? Pedagogia. Foi com a Simone? Ah, não, foi com a Bruna. Então, vocês vão passar com a Simone para ver a pedagogia ali de como muitas vezes a gente trabalhar a língua da aula para conseguir atrair as idades diferentes que estão ali com a gente. Então, isso também é tranquilo. Então, depende, né? Essa divisão de idade de cada dia e como a gente está, de trabalhador, de criança, de sala. Agora as dicas. Fale do tema com entusiasmo, gente. A gente precisa falar com o nosso coração. Por isso que a gente precisa ler a aula antes e gostar daquilo que a gente está falando, sabe? Acreditar no que a gente está falando, porque a gente contamina a criança com entusiasmo. Se a gente chegar aqui e só falar, então, Jesus, não sei o que, veio e tal, e falou isso é uma coisa. A gente falar, gente, Jesus, vocês têm noção do que ele fez? Até hoje, o nosso calendário é baseado no ano que ele veio. Olha o tanto que ele foi importante. Então, isso contamina, né? Eu fui dar uma aula de Jesus uma vez, coloquei o rosto lindo dele aqui, contei uma história. Quando eu comecei a falar os atributos de Jesus, me veio uma emoção tão grande que eu achei que eu não fosse conseguir falar. Eu falei, Jesus, me ajuda, que se eu começar a chorar aqui, o que as crianças vão achar? Vão achar que eu tô doida. De tanto que eu estava falando com a minha alma, sabe? Então a gente tem que pôr muito amor naquilo que a gente faz. E isso é uma das coisas que faz a criança fixar na gente, gostar de estar com a gente, sabe? Prender a atenção deles mesmo. Dê exemplos que se encaixem no dia a dia das crianças. Então, a gente já vem com o tema na cabeça, já pensando, né? O que eu posso falar que é do dia a dia deles? Já aconteceu com você na escola? Às vezes acontece dentro de casa. E pedir que eles deem exemplo, para eles conseguirem assimilar o tema. Né? Então, dê um exemplo do que já aconteceu com você. Isso tudo, quando a gente puxa a criança para a interação, a gente faz ela pensar. E isso faz ela fixar muito mais o que a gente está falando para ela. Ela participa, né? Antes de explicar um determinado assunto, faça perguntas para saber o que eles já sabem sobre o assunto. Isso são dicas para vocês, né? Não é obrigatório. Mas, pela minha experiência, eu acho isso muito legal.
Então a gente pergunta assim, vamos falar de Jesus. Quem sabe me dizer quem foi Jesus? Aí ninguém se manifesta. Aí a gente fala, valendo um bis. Nossa, aí eu vou falar, eu sei. Ai, Jesus veio, tia, não sei o quê. Ah, quem mais? Quem mais tem para me falar de Jesus? Né? Então aí a gente faz primeiro eles pensarem, porque eles começam a pensar no que responder, e quando vem, eles estão esperando a resposta. Né? Faz eles esperarem o que eu vou falar depois. Então também prende mais a atenção deles com a gente. Incentive a participação e sempre elogie muito quando eles participarem. Eu elogio muito quando eles participam, até quando eles erram. Então, por exemplo, eu faço a pergunta, aí uma criança fala uma coisa que não tem nada a ver. Aí eu falo, será que é isso? Fulano, o que você acha? E você? E você? Tá, olha, vocês acertaram. É assim, 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 e não sei o quê. Mas, ó, fulano, eu gostei muito do seu raciocínio, viu? Você viu que é pelo outro caminho, mas eu gostei da sua participação. Parabéns por ter participado. Então, a gente elogia até a criança que errou, senão ela não participa nunca mais. Eles já ficam com vergonha de participar. Agora, quando a gente elogia, nossa, aí é levantar a mão toda hora. Isso motiva muito. Se possível, presenteie com bis, bombom, bala ou pirulito. Isso já é por conta do evangelizador. A casa não vai oferecer os docinhos, mas eu vou falar para vocês, vale tanto a pena. Quando eu descobri isso, Rodrigo, foi por você. Eu falei, olha, hoje eu trouxe bis, que vocês vão ganhar por participação. Quem saber responder? Nossa, o olho assim em mim. Parece que eu vou dar ouro. Todo mundo ganha. Depois todo mundo leva, claro. Mas a hora que eles ganham, muito bem, bis, parece que eu estou levando um troféu. Nossa, criança, ganhei o bis, já tenho 2, sabe? E aí, quando eu vou fazer a pergunta, eu vou fazer uma pergunta agora valendo bis. Se eles estão um pouco distraídos, qual que é a pergunta, tia, não vi? Na hora, o que é? Perdi, já fixam a atenção. Então, eu acho isso é uma forma, assim, de atrair eles, fixar na gente, muito legal. E eles aprendem o que é melhor. Quando eu chego na aula seguinte, eu falo, então, qual foi o tema da aula anterior? Quem sabe me falar? Tal? Eles já lembram, eles falam, porque eles fixaram. Olhe nos olhos, chame a criança pelo nome, procure construir um elo de confiança com ela. Então, a gente abaixar para falar na mesma altura quando a gente for falar, para se pôr de igual, né? Olhar nos olhos, chamar pelo nome, falar sempre com carinho, com amor. Às vezes eu estou ouvindo uma criança falar, a outra começa a interromper, né? Fulano, só um minutinho, tá? Vamos ouvir ele falar. E aí você já fala, você espera um pouquinho, sabe? Falar desse jeito, assim, com carinho, né? Porque aí a criança aprende a respeitar a gente e tratar a gente com carinho também. Seja amigo dos seus alunos. É muito gostoso quando eles passam a ver a gente como amiga deles, né? Eu tenho, às vezes, pais, mães que me ligam durante a semana, Clícia, aconteceu tal coisa, né? Eu queria que você conversasse com ele na terça-feira. Não, deixa comigo, né? Às vezes se abrem um pouquinho mais com a gente. Então é muito importante, a gente faz esse papel também até fora do centro depois, então é muito legal. Responsabilidades do evangelizador. Ter comprometimento com o compromisso assumido. Não é porque é um trabalho voluntário que eu vou vir quando eu quero, né? A gente assume um compromisso. E aí aqui na Casa Espírita a gente conta com vocês. Claro que a gente sabe que tem os dias que às vezes a gente não pode vir, tem os nossos compromissos pessoais, acontece com todos nós e tá tudo certo. Mas a gente quer que vocês tenham um comprometimento. Quando eu fui assumir a evangelização, sendo muito honesta, eu pensei, ai meu Deus, se eu assumir, depois eu não vou conseguir sair mais. Ai, será que eu vou? E não sei o quê. Mas a gente tem que ser firme com a gente. Eu sei o quanto ia ser importante isso para mim. Então eu falei, não, eu vou. E se depois eu inventar, eu vou dar um jeito de ficar, eu vou dar um jeito na minha vida. E eu vou falar para vocês, para mim, a gente fala que a gente não tem tempo, maior exemplo para mim é o doutor Aguinaldo, que toca esse centro inteiro, é médico cirurgião, trabalha o dia inteiro, fica aqui de terça-feira, às vezes até 1h30 da manhã, atendendo as pessoas. Enquanto tem gente aqui, ele fica atendendo. E 6 da manhã ele está no hospital. Eu falo, gente, que horas que dorme? Eu falei, eu acho que o doutor Aguinaldo, 3 horas de sono, refaz ele o que 8 horas tem que fazer por nós, né? Porque trabalha muito no bem. E aí eu falo, eu vejo ele fazendo tudo isso, eu vou falar que eu não tenho tempo? Que minha vida está corrida, que eu não vou dar um jeito de ir lá 1 hora por semana fazer o trabalho com essas crianças? Não, eu vou dar um jeito sim. A gente tem que ser firme com a gente, nos compromissos que a gente assume. Então, esse comprometimento é muito importante e fazer com amor. Né? E quando a gente estiver um pouquinho cansado, ai Deus, me ajuda a entender por que eu entrei, me ajuda a trazer meu entusiasmo, me ajuda a fazer isso com amor. E a ajuda vem e vem forte, viu?
Às vezes a gente fica com receio também, não vou saber responder as perguntas. Vocês acham que numa sala de aula com as crianças, estamos sozinhos? Jamais. Imagina os espíritos do outro lado que trabalham em benefício dessa casa, que estão nos auxiliando a evangelizar essas crianças. Às vezes eles começam a fazer algumas perguntas que eu falo, ai meu Deus, acho que isso eu não vou saber responder. Eu já começo, Jesus, me ajuda que eu vou falar. E vem uma intuição que eu não sei de onde, mas vem. E aí a gente mesmo aprende, eu falo, nossa, nem eu sabia que eu ia conseguir responder isso assim. Então a gente tem um auxílio espiritual muito grande, muito, porque a gente está fazendo tudo com a maior boa vontade. Então como que a gente não vai ter o auxílio do plano espiritual? Tem demais, e não só aqui, fora daqui depois, na nossa vida, porque a gente faz um trabalho muito importante, então a gente tem que estar bem, né? Então podem ter certeza que o resto todo da nossa vida vai caminhar melhor ainda depois que a gente assume um trabalho desse. E se tá ruim, era para estar pior. É bem isso. Preparar ou estudar a aula, então sempre, a gente não pode esquecer, a gente tem que vir, né, por mais que a aula seja pronta, com o mínimo de preparo ali do que a gente está falando. Chegar meia hora antes do início da aula. Isso é importante porque a gente tem que abrir a sala, receber as crianças. Que hora as pessoas começam a chegar para a palestra? A gente já tem que estar aqui, né? Porque o pai chega com a criança, onde é a sala? Aí vai na sala, está fechada. Não, a gente já tem que chegar, organizar a sala, ligar o computador se a gente for usar, deixar tudo pronto para receber. Abrir e organizar a sala, manter uma lista de presença atualizada da turma. Então é importante para a gente ter um controle, né? Às vezes os dirigentes do centro vão nos perguntar quantas crianças têm frequentado a evangelização? A gente vai perguntar para os professores, né? Como que estão a lista de presença de vocês? Quantas crianças têm tido para a gente poder responder? Criar um grupo de WhatsApp com os pais. Isso também é importante. Às vezes a gente precisa dar um recado, fazer alguma solicitação, avisar alguma coisa para os pais, né? Eles também precisam falar com a gente muitas vezes. Então a gente tem ali aquele contato. No final da aula, aguardar os pais a buscarem as crianças na sala, claro, exceto pré-mocidade e mocidade, que eles saem sozinhos, né? Abaixo disso a gente aguarda dentro da sala com as crianças. Desligar o computador, a TV, o projetor, o ar-condicionado é responsabilidade nossa, tá? A gente desliga tudo, tranca a sala, apaga a luz e entrega a sala para o responsável. É claro que vocês não vão estar sozinhas quando vocês chegarem, né? A gente precisa de no mínimo 2 evangelizadores por sala, mas é melhor ainda, né? A gente está com criança pequena, a criança quer ir no banheiro, alguém tem que acompanhar. Né? Então a gente precisa desse auxílio. A criança quer beber água, quer ficar com a mãe quando é muito pequenininho, alguém tem que levar. Então a gente precisa sim ter mais pessoas. Não posso ir, tem que ter alguém para substituir. Né? Então a gente tem que ter mais de um evangelizador dentro da sala. Vocês não estarão sozinhas, mas a gente tem que ter esse comprometimento aí. Então quem ali vai ficar responsável por apagar a luz, ligar o ar, desligar a TV, né? A gente faz tudo junto. Estar sempre estudando a doutrina espírita e as obras básicas. Então isso é o que a gente sempre tem que fazer. Atitudes que o evangelizador deve evitar. Planejar a aula em cima da hora. Isso não nos permite aprofundá-la em nós mesmos e refletir sobre os ensinamentos que estamos propondo. Então é aquele entusiasmo que vai faltar na hora, se a gente deixar para fazer tudo em cima da hora. Ler a aula, evitar, é cansativo, provoca desinteresse, as crianças não gostam, né? Falar muito baixo também provoca desinteresse, a gente tem que procurar um tom de voz não tão alto, não tão baixo, mas que as crianças entendam e se envolvam com a gente, né? Bom, que é isso. Evangelizar a infância e a juventude é preparar o ser humano para enfrentar todos os momentos e adversidades da vida nos postulados do Evangelho, numa verdadeira e profunda imitação do Mestre Jesus. É muito gratificante, gente, muito. Eu tenho 5 minutos? Tenho. Eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui a gente tem 3 dias de evangelização. Nós temos o domingo, né, que é das 9 às 10 da manhã. Nós temos a terça-feira, das 8 às 9 da noite. E nós temos o sábado, também das 9 às 10 da manhã. No sábado é o dia da assistência social. Então, quando vocês vierem, se vocês vierem de terça ou domingo, vocês vão ver que as crianças têm uma base familiar muito diferente das crianças de sábado. E a gente, dependendo da idade, eu trabalho de terça-feira com 10 a 12 anos, eu consigo dar uma aula para eles que adulto pode assistir. Doutrina espírita mesmo, sabe? E eles aprendem mesmo, eles respondem. Eu tenho certeza que muitos sabem mais que os pais. Agora, de sábado é diferente. Primeiro, as famílias vêm aqui para receber alimento, para receber doação. As crianças, a grande maioria, não tem base nenhuma familiar. No último sábado,
teve uma criança na sala que falou que inclusive nunca ouviu falar de Jesus. Então a gente não pode falar com essas crianças de doutrina espírita. A gente vai falar de moral cristã. É uma evangelização diferente, né? Foi onde eu comecei. Primeira vez que eu vim foi na evangelização de sábado. E eu tinha muita dificuldade de lidar com as crianças porque eu estava aprendendo, né? E eu achava que às vezes eu tinha que falar, não, você não pode fazer isso, ficar brava. E eu não conseguia conquistar eles, porque eles ficavam mais bravos ainda. E assim, me desrespeitavam, né? Falavam coisas que eu falava, meu Deus, uma criança dessa idade não podia estar falando isso. E aí eu descobri, que na verdade, né, a gente já sabe, que tudo se resolve com amor. Então eu tive uma criança que eu não esqueço, que isso para mim ficou uma lição do tanto que esse trabalho é gratificante. Ele era muito difícil, ele tinha uns 8 anos, pintava tudo de preto e só agredia a gente verbalmente, ameaçava de bater nos meninos dentro da sala, levantava toda hora, não dava sossego. E um dia eu falei para ele assim, quem que te trata assim? Quem fala assim com você? Onde que você aprende a falar desse jeito? E aí ele ficou meio assustado olhando para mim e não respondeu. Eu falei, é em casa? É na escola? Aí ele falou, é minha professora da escola que fala assim. Aí eu falei, ah, e eu? Eu falo assim? Eu, aqui sou a professora do centro, eu falo assim com você? E ele não respondia, eu fui chegando mais perto dele. Aí eu falei, eu te trato com tanto amor, eu te trato com tanto carinho, você chega aqui, eu quero te abraçar. Por que você não me retribui com a mesma coisa? Eu queria tanto que você gostasse de mim. E ele ficou quieto. Aí eu fui e dei um abraço nele. E ele geladinho assim, ó. Aí eu falei, eu não vou sair daqui enquanto você não me abraçar de volta. Aí ele foi soltando o bracinho e me abraçou, muito sem gracinha, assim. Eu senti o tanto que ele não sabe abraçar. Porque ninguém abraça. Desse dia em diante, ele nunca mais me deu trabalho. Nunca mais. Ele chegava, ele vinha me abraçar de cara e eu passei a abraçar e dar muito mais amor para ele. Porque o que eu via antes como uma criança que dava trabalho, eu vi como uma criança que precisava de amor. Então, sábado, assistência social são crianças que precisam de amor. Se vocês estiverem dispostas a vir conhecer e trabalhar com a gente, vocês vão ver o quanto é gratificante ver como eles mudam e como uma simples hora da semana deles, que é totalmente diferente de tudo que eles estão vindo a semana inteira, transforma. E às vezes é a avó que traz. E assim, até ensinar assim, a perdoar os pais, sabe? A gente fala muito, olha, nossos pais são pessoas que estão aprendendo também, todo mundo aqui tá, eles também erram. E tá tudo certo, a gente tem que perdoar, continua sendo nosso pai, nossa mãe. Então eles falam, sabe, na sala, nossa tia, minha mãe bebe muito, aí bate na gente. Então, minha mãe fala que eu tenho que mentir, que eu tenho que falar tal coisa. Então, é um desafio e a gente tem que ir contornando aquilo e tentar fazer eles aprenderem. Às vezes, no começo, eu pensava, nossa, acho que não vou dar conta, é só uma hora contra o resto de tudo que ele vê ao contrário. E muda tanto. E é assim, quando isso aconteceu comigo, eu falei, eu nunca mais vou largar esse trabalho. Porque eu falei, se eu plantar uma sementinha no coração de um, que ele crescer com aquilo e falar, nossa, eu lembro a vida inteira que a tia Clícia falou aquilo e eu carreguei para a vida, acabou. Para mim, valeu minha encarnação. Então, é muito gratificante esse trabalho. Eu espero que vocês venham de coração cheio trabalhar com a gente. Podem ter certeza que vocês vão crescer e evoluir muito, muito. Eu sou, coitada, tenho muito ainda para evoluir, né? Só a gente sabe o tanto de defeito que a gente tem. Mas de 5 anos atrás, para o que eu aprendi para hoje, nossa, tinha aulas que eu dava para as crianças, a gente é o exemplo deles, né? A gente não pode esquecer disso, a gente vira exemplo deles. Então, eu, às vezes, saía da sala e falava assim, nossa, eu falei tanto isso para as crianças, eu não posso agir diferente. Quando eu tinha algumas coisas na minha vida, né? Eu vou ficar nervosa. Pô, mas eu ensinei tanto para as crianças saberem a lidar com isso, a perdoar, a deixar para lá, a agir diferente. Aí eu, na minha vida, na hora de pôr em prática, vou fazer diferente? Que moral que eu vou ter para entrar na sala e falar que eles têm que agir assim? Então, a nossa consciência começa a cobrar a gente muito mais, né? Porque nós temos que ser o exemplo. Eles falam para mim assim, nossa, tia Clícia, eu não consigo te imaginar brava. Nossa, acho que você não fica brava nunca. Eu fico, ai, meu Deus, põe meu marido aqui para contar se eu sou brava ou não. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falo para ele dar risada, falar, essas crianças do centro. Ai, tia, você é um do... E eu assim, eu falo, nossa, espero que vocês mantenham essa imagem e que Deus me ajude a ser o que eles acreditam que eu sou. Porque essa passa a ser nossa missão. Quando a gente mostra para eles o caminho que eles têm que seguir, eles acreditam fielmente que a gente já segue. E aí o esforço para a gente seguir fica maior ainda. Então é muito, muito, muito mais gratificante, muito mais valioso para nós do que para eles.
Então é isso, espero que vocês tenham aí. Agora nós vamos para o COF, né? E que a gente continue o curso aí com muito aprendizado, que vocês gostem bastante. Obrigada, viu? Amém.